Ana e nós estamos aqui para cobrir o CBLOL, segundo split de 2017. Vamos conferir as entrevistas com os jogadores. No 3, golpe! 1, 2, 3, golpe! Bem, galera, a gente tá com o coach da PEN Game e a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo contra a T-Show. Como que foi a preparação de vocês para esse time que acabou de chegar no CBLOL? Olha, levando em consideração a semana passada, que foi contra a Red, e a gente errou muita coisa básica, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos pensar em corrigir o básico, que é o quê? Levar gank besta, jogar o safe, não fazer trocas desnecessárias quando o jungler não está por perto. Então essa semana a gente trabalhou especialmente nisso, que seria o básico do League of Legends. No segundo jogo a gente teve o roubo do Arauto pela T-Show. O quanto esse roubo chegou a interferir no resultado e no tempo de jogo, chegou a atrasar um pouco a PEN? Não, o Arauto com certeza atrasou um pouquinho o jogo, mas acho que tirando esse atraso não atrapalhou em nada o jogo. E isso aí eu tenho que falar com o Theo, que também tem umas das coisas básicas que tem que ser consertadas. A gente tá vendo que muitos times estão tendo dificuldades no final do jogo, de fechar o jogo. E hoje a gente viu que a PEN conseguiu pegar a vantagem e fechar o jogo. É o meta que tá diferente, que tá prejudicando esse fechamento de jogo? O que tá acontecendo? Acho que com a aparição desse Arauto novo, o jogo agora é mais voltado pro early game, porque com o Arauto você meio que consegue garantir uma torre e consegue dar o snowball no jogo mais rápido. E a gente está conseguindo fechar o jogo bem, a gente melhorou nisso, a gente estava com dificuldade para fechar os jogos e isso também foi uma das coisas que a gente consertou nessa semana. A PEN, ela vem um pouco na contramão dos demais times, que aumentaram a staff, aumentaram o número de reservas. O porquê a PEN tomou essa decisão e o quanto isso influencia na convivência e no dia a dia com a staff? No primeiro split, eu acredito que a gente não soube utilizar as reservas bem. Então, nesse ainda não sabemos usar a reserva, acredito nisso. E o Hakim decidiu virar streamer e o Picoca também é streamer da PEN. No caso, o reserva hoje a gente vai utilizar só em casos de emergências e não vai ser utilizado de forma estratégica. No caso de estratégia, se a gente utilizar os mesmos 5 jogadores em todos os jogos, eu acredito que a gente vai ter um desempenho melhor do que revezando com algum jogador. Agora uma pergunta um pouquinho fora do jogo. Vocês tiveram um jungle, né, o Sertúlio, que saiu e está agora atuando fora do Brasil. O quão você acha que isso pode ser bom para o cenário brasileiro? Mas se ele atuar bem lá, vai ser muito bom para o cenário brasileiro. Vai ter um jogador brasileiro fazendo bem o seu papel e acredito que isso pode trazer, sim, algo para o Brasil. Mas depende não só da gente, né? Depende mais do Túlio do que da gente. Tá bom, Yuki. Muito obrigado. E é isso, gente. Tchau, tchau. Teusma, eu queria saber de você o quanto a punição do Nil tem afetado o time ou se afetou de alguma maneira. Afetou um pouco pela função dele dentro de game. A função dele em fight, em calar TP, pesa um pouco na hora, porque a gente, quando quer fightar, a falta da comunicação dele faz falta na hora tipo, de definir um target, ou o que ele conseguia fazer dentro de fight, às vezes, tipo, faz aquela falta. E como foi encaixar um top laner, basicamente de última hora, com essa punição? Como a gente também recebeu a notícia assim, de última hora, foi bem complicado. A gente não tinha muitas opções porque faltava pouco tempo para a janela de transferências e a maioria dos top lanes, praticamente todos assim, do competitivo, já estavam fechados com outros times. Então, a gente apostou nele porque na hora que a gente foi fazer o teste com ele, ele teve bons resultados, ele teve uma boa comunicação. Então a gente falou, a gente sabe que é um tiro no escuro? A gente sabe, mas a gente também não, a gente vai arriscar. Então, você e o Danagorn são os mais experientes do time, certo? Certo. O quão a experiência de vocês é importante para esse time que subiu agora para o CBLOL e como está sendo a convivência com os meninos? A convivência está sendo ótima, pelo menos eu não tenho problema nenhum, eu me divirto com todos, brinco.
E por fato de eu e o Dan a gente ter mais experiência, eu acho que o que a gente mais passa, acho que é o que a gente sabe, o que a gente sente dentro do estúdio e também as coisas, as manhas de competitivo, o que o cara pode fazer, o que ele pode fazer. Por mais que pareça, sei lá, muito estúpido o cara não fazer, o cara vai fazer porque, tipo, é uma parada que ninguém espera. Então, essas coisas, uns detalhezinhos que a gente conhece há muito tempo, ou de coisa de rotação, porque parece improvável, é o que a gente mais passa, assim, para eles, que eles não têm essa visão ainda. A T-Show subiu como vencedora do circuito desafiante. Tem alguma pressão por vocês terem sido os vencedores, alguma coisa do tipo? Como eu não joguei, então eu não sinto essa pressão. A pressão que eu sinto mais é por eu estar voltando a jogar. E como a cobrança é bem alta, tem uma galera já que não curte muito, então, tipo, acaba pesando, tipo, caindo muita coisa em cima de mim. Mesmo às vezes, tipo, sei lá, eu não sendo problema ou coisa do tipo. Não falando que tem algum problema, tá? Só pra deixar claro, sei lá, porque eu... Então, mas acho que a pressão mais que eu sofro é de público e de mim mesmo, porque eu me cobro muito. Então, sei lá, quando acontece algo muito assim, às vezes eu fico muito frustrado no dia, mas depois, tipo, o foco volta e a gente vai pra próxima semana. Esquece essa semana, apaga, deleta e só continua o foco. A maioria dos times tem trabalhado com psicólogos. A T-Show também tem um psicólogo? De momento, não. A gente tava vendo mas acabou que não ia poder rolar no momento. Então, a gente conversa bastante, a gente fala o que tem que acontecer, a gente mantém a calma todo mundo. Então, mas tipo, acredito que faz um pouco de falta em certos aspectos, sim, dentro de time. Muito obrigada, Teusma. Foi isso, galera. Tchau. E aí, galera, nós estamos aqui com o professor, o suporte da Pro Game. Professor, eu queria saber com vocês como que está sendo voltar para o CBLOL com um time muito próximo do que você tinha antes, né, na OPK, e essa experiência, como que tá rolando? Então, eu acho que a experiência... Na primeira parte da pergunta, eu acho que está sendo muito bom, porque todos os jogadores, que não, já todo mundo é meio rodado, assim, com bastante experiência, então eu acho que está sendo uma experiência muito bacana. Eu acho que a gente veio até mais forte do que do primeiro split do ano passado, com essas mudanças, o Ranger junto com o Zoão ajudando a mexer na dinâmica da equipe, o Lusca também é um AD Carry que eu não pensava que ele jogasse tão bem, então eu acho que vem sendo uma experiência muito boa e sei lá, acho que essa entrada dele só veio a agregar a equipe. A gente vem vendo os times aumentando a comissão técnica, aumentando o número de jogadores. Qual você acha que é a vantagem dos times que têm reserva sobre os times que são apenas fixos? Tem alguma vantagem? Então, depende se o jogador... Se o reserva em si ele traz alguma coisa de fora, uma visão boa, uma visão diferente do game, eu acho que sim, vale a pena. Ou se ele tem um playstyle muito diferente, sei lá, tipo o Zon e o Ranger, querendo ou não, eles têm dois playstyles muito diferentes, então eu acho que vale a pena. Porque isso pode suprir condições de jogo muito diferentes, sei lá, tipo, se a gente quer uma coisa que o Zoão faça melhor e a gente precisa para essa série, a gente usa o Zoão e vice-versa. Então, eu acho que possa ser benéfico, mas pode ser também que algumas equipes não saibam usar as reservas, ou algumas reservas só, sei lá, sejam roleplay, então não dá pra saber. Eu acho que depende muito mais da dinâmica das equipes em si, se elas acham que vale a pena ou não. A preparação com os reservas, ela fica um pouco confusa? Como que é a divisão de treinos? Então, de início, assim, eu fiquei um pouco perdido de como funcionaria, mas pelo menos no nosso time eles dividem treino e enquanto um não tá treinando, o outro tá comentando, assistindo, vendo com o Jean Rei e o Von, então... É estranho de começo, mas você acaba acostumando como se comunica. Eu achava que ia ser um bicho de 7 cabeças, sinceramente. Eu achava que ia ser, nossa, botar reserva, vocês são loucos, tipo, mas aí, sei lá, você vendo a dinâmica da equipe fica muito mais divertido de jogar, fica muito mais tranquilo de jogar mesmo, porque você, sei lá, eles têm visões diferentes, maneiras de jogar diferentes, então eu sinto que eu posso extrair mais, independente do que eu jogue, eu tô pronto pra jogar. Você e o João são os jogadores que mais gritam fora do estúdio. A gente viu aqui quando vocês ganharam o João deixando correndo, gritando. O quão isso incentiva a equipe? E isso também chega a atrapalhar às vezes na comunicação? Acho que incentivar, assim, acho que é pra mim, assim, eu gosto de pensar bastante em mim. Eu nunca cheguei, assim, a perguntar muito de perto se isso se anima, se isso atrapalha muito os jogadores, mas eu percebo que os caras, tipo, eu tô gritando e os caras estão falando em cima, dando alguma cal, e eu sei que isso atrapalha. Então, às vezes atrapalha, às vezes ajuda. Eu acho que é legal ter
ter isso porque eu sou simplesmente eu sou assim e, tipo, eu achar que eu parar de fazer as coisas que eu faço, tentar mudar tudo que eu faço por causa só de, sei lá, não conseguir. Tipo, como é que eu vou explicar? Se eu tentar parar de ficar parando de gritar, ficar mais quietinho, eu acho que eu não vou tirar 100% do meu jogo, porque eu não consigo extrair, tipo, tipo, soltar toda a energia que eu tenho e conseguir manter tudo no plano do jogo, sabe? É uma coisa minha mesmo, eu acho que é uma característica minha e, sei lá, eu só não quero deixar isso ir embora. Então, tipo, se dá repercussão, se dá gritaria, se dá não sei o que lá, eu não me importo muito, eu tento só fazer o que eu faço mesmo e tô aí. A gente vê que muitos times trabalham com psicólogo. A Pro Game tem um psicólogo? Tem. E como que é o trabalho dela? Como que é dela ou dele, eu não sei. Como que ele influencia no dia a dia de vocês? Eu acho que ajuda bastante, porque ajuda a resolver problemas de dia a dia. Se a convivência está um pouco desgastada, acontece alguma coisa, ela chega, interfere, eu acho que isso aqui não é tão legal, eu acho que se você faz uma coisa X, você pode incomodar o coleguinha, então evita fazer, tipo, meio que o trabalho do psicólogo é mais unir a gente e fazer a gente pensar num modo que seja mais unido mesmo. Então eu acho que é muito, muito bacana esse trabalho do psicólogo, porque são tantas coisas pequenas que a gente deixa passar assim, que no fim das contas a gente percebe o quão importante estar unido o time para poder vencer, para poder ir mais longe. A união é uma coisa fundamental. Tá bom, professor, muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Oi, galera, nós estamos aqui com o Jungle Napon da Red Kennedys e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa série que acabou em empate contra a Pro Game. Napon, o que você acha sobre as equipes com reservas? Se ela tem alguma vantagem sobre as demais que são fixas? Como que funciona? Bom, definitivamente tem vantagem. Você pode trocar de estilos de jogo e até às vezes de Champion Pool, que tem jogadores que são muito melhores que alguns campeões específicos. Então, só nesses 2 pontos você já tem a vantagem, além de que você pode surpreender o adversário. Questões de draft, eu acho que não tem nenhum ponto negativo de trazer um reserva, desde que ele esteja no nível de jogo dos demais. Vocês estão agora lidando com 2 bot lanes. Vocês antes tinham reserva no mid, que foi o Yoda que se aposentou, e vocês trouxeram outro suporte. Por que focar a bot lane como suporte? Quanto isso influencia no jogo? Bom, foi uma questão de oportunidade, de certa forma, mas também meio que caiu como uma luva para a questão de que a bot lane em si, eles podem jogar os 2 contra 2 o tempo todo, eles podem praticar individualmente, sem precisar de pessoas de fora. Então, sei lá, acabou o treino, eles podem jogar um 2 contra 2 no bot, podem descobrir matchups, coisas do tipo, eu acho que foi muito bom pra gente. E qual a principal diferença entre os 2 suportes? Cara, eu acho que não dá pra se dizer assim que tem uma grande diferença, mas tem um pouquinho da questão da comunicação. O Dilde já fala português, mas é um pouquinho travado ainda. O Rux já conversa, é o português de Portugal, mas é um pouquinho mais fácil de entender. Mas ainda assim, eu acho que vai mais um pouquinho de sinergia que tem com cada um dos AD Carries. Eu fiz essa pergunta para alguns jungles que eu já entrevistei. O Sertúlio, que era um companheiro de rota, saiu e foi para fora do Brasil. O quanto você acha que isso pode mudar no cenário brasileiro, influenciar de alguma maneira? Bom, no momento, eu acredito que não traga nada, mas acho que cada vez mais, por conta disso, vão abrir os olhos para o Brasil. Claro, eventualmente está indo cada vez mais, o MSI, o evento aqui, então tudo isso a gente pode ver que eles estão abrindo os olhos para a gente, mas acho que isso é só mais um passo nessa direção. Você acha que o cenário com esses times que subiram agora, ele está mudando? A gente vai continuar vendo times subindo do circuito desafiante com potencial, como a Pro Game e a T1? Sinceramente, eu acho que esses times que subiram agora foi meio que a safra de ouro, assim. Os grandes jogadores que tinham qualidade para estar no CBLOL, estavam jogando o desafiante. Então, acho que daqui para frente, talvez não tantos times como subiram agora, que foram 3, mas talvez um time ou outro chegue no mesmo nível da gente. E dos 2 times que caíram, que eram do CBLOL, você acha que eles estão com potencial para voltar agora para o CBLOL, para o primeiro split de 2018? Ou que eles ainda vão ficar mais um tempo na série desafiante, no circuito desafiante? Eu acredito que eles têm o potencial, mas alguns dos times se separaram, eles perderam questão de sinergia, ou trocaram para os jogadores que não têm tanta experiência. Então, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil para eles, mas eles têm chance de voltar sim. Muito obrigado, Napon. Obrigado, gente, e tchau, tchau.